Em junho de 1985, Mark Johnson e sua esposa de 10 anos, Sophie, estavam de férias em Myrtle Beach, se divertindo muito. Enquanto relaxavam na areia, Sophie decidiu tirar uma foto do marido para o álbum de recortes. Então ela pegou a Polaroid Supercolor 645 que havia comprado para a viagem. Ela apertou o botão, esperando a foto ser impressa, a retirou e a agitou. Ela esperava ver uma foto de Mark deitado em sua toalha de praia. O que ela conseguiu foi uma foto de seu marido, nos braços da secretária. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas essa câmera em particular tira fotos que valem ainda mais que isso. Quando reveladas, as fotos tiradas com esta câmera Polaroid de aparência normal revelam os desejos mais íntimos da pessoa fotografada. Bem-vindo à história do SCP-978, a câmera do desejo. O principal motivo pelo qual a Fundação mantém o SCP-978 sob sigilo é devido ao seu uso como uma forma fácil de chantagem. Com acesso à câmera, qualquer pessoa poderia tirar fotos secretas e obter instantaneamente informações comprometedoras sobre as pessoas mais poderosas do mundo. Para evitar que a câmera caia em mãos erradas, diretrizes de contenção proíbem seu uso além de simples documentação. E todo uso deve ser registrado e verificado cuidadosamente. Então, agora que você sabe o que a câmera faz, é hora de olhar que tipos de fotos estranhas e misteriosas ela tirou. Afinal, quem não quer a chance de obter uma visão sobre a mente dos detentos mais famosos e perigosos da Fundação? Primeiro, como controle, a equipe fotografou uma cadeira de escritório azul. Nenhuma mudança foi registrada, provando que a câmera não funcionava em objetos inanimados não anômalos. Os primeiros testes da câmera foram fotos que os pesquisadores tiraram entre si. Um por um, os médicos e seus assistentes foram fotografados em poses neutras, sorrindo, como se fosse para uma foto completamente normal. Depois, eles aguardaram o desenvolvimento das fotos como polaroids comuns. A maioria dos pesquisadores teve alterações mínimas em suas fotos. Um foi mostrado desleixado em sua cadeira, bebendo de uma garrafa. Uma foi mostrada em suas roupas comuns, pronta para ir para casa após o expediente. Um médico estava na mesma pose, mas com uma gravata de outra cor. No entanto, a foto da última assistente ficou muito diferente de como ela posou. O desejo revelado pela câmera era tão chocante que teve que ser redigido, e a assistente foi colocada em licença psiquiátrica temporária. Após este primeiro teste bem-sucedido, o médico responsável pelo projeto ordenou uma segunda rodada de testes a serem realizados, desta vez em uma série de pessoal da classe D. Uma foto de um classe D, que foi fotografado enquanto comia na cafeteria, apareceu como se estivesse mergulhando em férias com sua esposa e filho. Ele foi autorizado a ficar com a foto depois. Outro teve resultado similar. Foi fotografado em pose neutra como os pesquisadores. E ao revelar a foto, o classe D segurava um bebê sorridente, que identificou como sua filha de 1 ano. Depois disso, os resultados do teste do SCP-978 começaram a ficar um pouco... bem, estranhos. Um classe D, conhecido como 7294, foi fotografado em sua cela. Quando a Polaroid se desenvolveu, ele estava na mesma cela tocando um violoncelo feito de um manequim desmembrado. O D217017 foi uma vítima em estágio avançado do SCP-217, um vírus que transforma matéria orgânica em metal. Você presumiria que seu desejo mais íntimo seria ser curada de sua doença. Mas quando foi fotografada em sua cela, a Polaroid resultante a mostrou completamente feita de metal, ajoelhada e orando na base de um obelisco preto. Um classe D em coma e suporte de vida foi fotografado em seu quarto de hospital. Na foto, a pele dele parecia flácida e desinflada. A fotografia de outro classe D, que se tornou cada vez mais apático e indiferente desde sua integração no programa classe D, resultou em uma imagem que era exatamente a mesma que eles apareciam na realidade, exceto que a luz em sua cela estava um pouco mais fraca. Curiosa com os resultados, a equipe quis testar a reação da câmera ao SCP-148, um metal que bloqueia propriedades psíquicas de outros SCPs. Um capacete foi feito do material e colocado em um classe D, que recebeu uma revista adulta para ler enquanto sua foto era tirada. Quando a foto foi revelada, estava muito borrada. Após uma análise detalhada, ainda era possível distinguir a figura do classe D, lendo a revista, cercado por imagens tênues de várias pessoas nuas. A equipe de pesquisa queria verificar se os resultados se repetiriam ao usar a câmera em animais. Fotos dos ratos e coelhos de laboratório os mostravam comendo ou acasalando nas respectivas Polaroids. Um tentilhão zebra escapou da gaiola.
enquanto um cão de guarda e seu treinador brincavam de buscar no parque. Quando baratas foram fotografadas, não havia diferença visível entre a foto e a realidade. Porém, os testes mais empolgantes ocorreram quando a câmera foi utilizada em outros SCPs. Para alguns SCPs testados, não havia diferença visível entre a foto e a realidade. Esse foi o caso para o SCP-173, a escultura SCP-343, apelidado de Deus, SCP-014, um homem imortal que, com o tempo, está sendo transformado em concreto, e SCP-063, a melhor escova de dentes do mundo. Quando o SCP-035, mais conhecido como a máscara possessiva, foi fotografado em sua caixa de vidro, a foto mostrava um indivíduo não identificado usando a máscara, sentado em um trono e cercado por 3 cadáveres mascarados. A equipe fotografou o SCP-043, uma cópia assombrada do White Album, durante um interrogatório enquanto o disco tocava. Na foto, o álbum estava sendo devolvido à sua capa. Em seguida, eles fotografaram o SCP-049, o médico da peste, em pé em sua cela. Na foto, o médico da peste abraça uma criança pequena desconhecida, rodeado por instâncias do SCP-0492. Ao fotografar o SCP-050, uma estátua travessa de um macaco lendo um livro, o resultado foi brincalhão, como esperado devido ao histórico de pegadinhas desse SCP. A foto que saiu da câmera mostrava a própria câmera, com outra imagem dela mesma saindo da fenda de revelação. A análise microscópica revelou que essa fotografia recursiva continuou até que as câmeras nas fotos das outras câmeras ficassem pequenas demais para serem vistas. A equipe fotografou o SCP-53, a menina jovem, enquanto ela desenhava com giz de cera em sua cela. Na foto, ela estava cavalgando por um campo ensolarado nas costas de seu amigo, o SCP-682. O SCP-053 e o SCP-682 até estavam usando laços, vestidos e esmalte rosa combinando. Ao tirar uma foto do SCP-096, o cara tímido, a imagem revelou apenas a cela vazia, sem o SCP presente. O SCP-085, o esboço bidimensional vivo conhecido como Cassie, foi fotografado mexendo com um carro desenhado. Na foto revelada, Cassie estava envolvida na mesma atividade, mas tanto ela quanto o carro agora eram tridimensionais. A equipe tirou uma foto do SCP-106, o velho, emergindo de uma parede dentro de sua cela. A foto revelada mostrava o velho vagando por um campo de trigo perto de uma antiga fazenda. No alpendre da fazenda, uma senhora recebe o SCP-106 de braços abertos. Eles também fotografaram o SCP-168, uma calculadora consciente em sua cela de contenção. Na foto, um adolescente é visto fazendo uma tarefa de matemática complexa usando a calculadora. Ao seu lado na mesa, estão grossos livros didáticos com títulos como Matemática Complicada, Matemática Difícil e Matemática que você precisa de sua calculadora. A foto do SCP-261, uma máquina de venda automática que dispensa produtos de lanche de universos alternativos, mostrou o SCP em seu corredor usual, quase completamente enterrado em moedas. O SCP-507, um homem normal que se teleporta involuntariamente entre dimensões, foi fotografado enquanto comia na cafeteria. As fotos revelaram ele vestido como um pesquisador da Fundação, conversando com outros pesquisadores. Quando o SCP-682 foi fotografado, flutuando em seu tanque de contenção, as fotos resultantes mostraram o SCP cercado pelos corpos de todos os funcionários da Fundação e atacando a pessoa que havia tirado a foto. Uma nota de um pesquisador que acompanha esta foto diz: "Bem, isso era previsível." Sim, era. Por diversão, a equipe também testou os efeitos da câmera em outros funcionários da Fundação. Uma foto foi tirada do Dr. Bright discutindo com o Dr. Clef. A foto que saiu mostrava uma lápide gravada com as palavras Jack Bright, descansando finalmente. A equipe também tirou uma foto do Dr. Clef enquanto ele saía irritado após a discussão. Como o rosto de Clef não pode ser fotografado, eles estavam curiosos sobre os resultados. A imagem mostrou pouca diferença em relação à realidade, exceto pela cabeça de Clef ter sido substituída por uma mão fazendo um gesto obsceno. Ao examinar mais de perto a foto, a equipe também percebeu que havia uma jovem garota ao fundo, que, estranhamente, tinha cascos fendidos no lugar de pés. Uma jovem SCP-166, talvez. A equipe tirou uma foto do Dr. Fisher segurando seu hamster de estimação. Contrariando as expectativas, a foto revelou não os desejos do Dr. Fisher, mas do hamster, mostrando o hamster dormindo pacificamente em sua gaiola, sem a presença do Dr. Fisher em lugar algum.
Como você pode ver nestes registros de teste, os efeitos da câmera são, bem, inconsistentes, com algumas fotos mostrando caprichos muito imediatos e simples, e outras mostrando os desejos mais profundos e secretos do sujeito. Embora os pesquisadores que trabalham com o SCP-978 parecessem se divertir muito ao espiar a mente de todos os seus colegas de trabalho e sujeitos de teste, não há como prever que tipo de pandemônio poderia ser desencadeado se alguém de fora tivesse a chance de usá-lo. Felizmente, a câmera, considerada segura por motivos óbvios, é mantida no armário de segurança Cagota 12, no local 17. Então, ninguém precisa se preocupar com o vazamento das próprias fotos tiradas pela câmera desejada. Mas se alguém pegasse a câmera e tirasse sua foto, o que você acha que veriam? Agora vá conferir o SCP-001. Qual é o verdadeiro 001? E SCP-055. O antimeme para mais das histórias mais estranhas da Fundação SCP.